Luiz, na ausência de um pão piauiense, eu aceito o pão francês. Tá. E você, Dina, você gosta de pão francês, não? Não, Não? não gosto. Então tá. Então eu vou passar um vídeo para vocês aqui, vindo de uma francesa. What is this? O que é isso, alemão? Pão francesa, não francês. Esse pão não é francês? Não. Pão francês. Não é pão francês? Não. O que é isso? Pão francesa, não francês. Não é francês? Não. É um pão francês. Não. E o que é isso? What is this? French bread, not French. Speaking French, what is this? De pão francês, pas français. Não é pão francês. Não. Eu tinha acabado de chegar em casa com o lanche e eu gosto de chegar e falar o que são as coisas. E do nada, ela perguntou o que era, eu falei, pão francês. Ela, não é. Eu peguei o celular na mesma hora. Esse vídeo aí tá correndo o mundo, viu? Foi fantástico, viu? Mas eu te mandei o do pudim aí, depois você veio do pudim aí. Acabei de te mandar o do pudim, depois você veio. É bem pequenininho. Muito bom. Isso é cultura, gente. Vamos lá, fala, Zé. É o seguinte, com relação a um papel importante do conselheiro que eu estava vendo aqui, só complementando rapidamente, é a questão da verificação e cumprimento das normas, tá? Do programa de intercâmbio de jovens. Para o conselheiro saber se o estudante está cumprindo as normas, conselheiro precisa saber as normas, né? Então, ele precisa ter uma interação com a comissão, ele precisa participar da comissão, ele precisa ser ativo na comissão, não basta citar o nome como conselheiro, né? Enfim, e eu acho importante o papel que a comissão distrital de intercâmbio faz, que é mandar para os estudantes, logo que eles chegam, as regras, né? Os estudantes recebem, olha, eles são treinados como os nossos são, aqui no Brasil os nossos são treinados, eles são treinados da mesma forma antes de vir para cá, todos ouvem, e também com a participação nos clubes, né, é falado exaustivamente sobre o que pode, o que não pode, o que deve e o que não deve, né? O estudante, quando descumpre isso daí, não é por desconhecimento, tá? Então, o clube faz o papel, o distrito faz o papel, quando o estudante chega, ele é avisado novamente, existe um treinamento em Brasília, logo que o estudante chega, que essas regras são todas repetidas, né? Então, é importante o clube, o oficial, o conselheiro, entender que o estudante, quando descumpre uma dessas regras, né, que são os pilares aí do programa de intercâmbio de jovens, que não é feita, regras que não são feitas pelos clubes, não é feita pela comissão distrital, é feita por Rotary Internacional. Então, essas regras precisam ser cumpridas, né? Então, quando o estudante, de repente, não cumpre uma regra dessas daí, não é por desconhecimento, é porque realmente ele pisou na bola. Tá bom? É só isso, Luiz. Zé Rodrigues, só complementando o que você acabou de falar, Sim. Eu, na função de coordenador inbound, antes do estudante receber o garantiforme que é mandado para que eles tirem o seu visto, eu mando um que eu chamo de contrato. É um documento de 3 folhas, onde tem tudo que o jovem deve e pode fazer na família, na sociedade e na escola. Então, o jovem sabe da regra perfeita e esse documento ele volta assinado pelo jovem e pelos pais do jovem. Então, para que ele... já aconteceu do jovem falar, mas eu não sabia. Eu falei, então vou te mostrar que você sabia. Está aqui, ó. Você leu e assinou que sabia. Então, isso aí que você falou é muito importante mesmo. Eu queria vamos só ouvir a Márcia Brito. A Márcia é de Araguaína e ela foi intercambista. E ela tem uma larga experiência também no nosso programa de intercâmbio de jovens. Então, ela vai dar uma visão dela sobre isso tudo que foi falado, tá, Gustavo? E depois você continua lá. Eu sou Márcia Brito Rezende, eu sou associada representativa ao Rotary Clube de Araguaína Pioneiro, classificação comércio de alimentos. No meu clube eu sou oficial de intercâmbio e no distrito eu sou colaboradora aqui da região do norte do estado do Tocantins, do intercâmbio.
tá? Como o Gustavo disse, assim, eu tenho realmente uma vasta experiência, porque também eu sou oficial de intercâmbio do meu clube há mais de 15 anos, e também já participei do processo seletivo em Brasília com os nossos companheiros aí do distrito. Falando um pouco mais do conselheiro e oficial de intercâmbio, eu vejo que a função dos dois, elas são muito próximas, eles têm que estar sempre muito presentes, os dois, na vida do estudante, e cabe ao oficial de intercâmbio estar, assim, também ligado ao desenvolvimento e o progresso do estudante na escola, na família, não só ao conselheiro. E está também muito atento à afinidade, que muitas vezes a gente escolhe um conselheiro para o jovem do nosso clube, o qual o jovem não tem afinidade. E quando isso acontece, o oficial tem que estar sempre atento e não deixar as coisas fluírem só mesmo com o conselheiro, né? Existe um gráfico eu não consigo mostrar para vocês agora, eu até tenho ele aqui, ó. Esse gráfico aqui não dá para ver, né? Ele é muito bacana. Esse é um gráfico clássico. Todo mundo que fez intercâmbio sabe disso, porque existe altos e baixos neste ano do intercâmbio. Existe, então, aquela coisa da chegada, cheguei, aquela felicidade, que o jovem chegou, mas existe um choque cultural. Eu fiquei sabendo que a nossa outbound do meu clube, que chegou na Dinamarca, passou 4 dias chorando, pensando, meu Deus, o que eu vim fazer aqui na Dinamarca? Porque as pessoas lá são mais frias, elas provavelmente não são como nós brasileiros, que já acolhem a pessoa, abraçando, beijando. Já a menina da Alemanha que chegou no meu clube, foi na reunião de posse, que foi quinta-feira, ontem, quinta-feira, 2 dias atrás, ela disse para mim assim, ela viu as mulheres e os homens se abraçando. Ela me viu me abraçar, eu abraçando os meus companheiros, foi a nossa primeira reunião que voltamos. Ela veio e me perguntou assim, você é casada? Eu disse, sou. Ela falou assim, e esses homens, eles são o quê, seu? Eles são meus companheiros de clube. E por que vocês se abraçam? Ela achou muito estranho mulheres casadas abraçando homens casados. E foi muito engraçado aquilo. Eu disse para ela, isso aqui é normal. E foi muito interessante que quando as pessoas começaram a chegar e falar, oi, tudo bem? As pessoas olharam para ela, depois de 10 minutos, ela já abria os braços e abraçava as pessoas. Foi muito engraçado. Então, a nossa outbound não passou por isso, claro, porque ela está na Dinamarca. Então, esse choque cultural é muito engraçado, todos passam por isso. E alguns encaram de uma forma, né, mais leve, outros sofrem, mas enfim, o estudante vai ter todo esse zigue-zague na vida dele. E quando eles estão aqui no Brasil, eles viram superstar no colégio. Eles são muito bem recebidos no colégio. Eles viram hollywoodianos, entendeu? Todo mundo quer tirar foto com eles. Só que isso acontece só no primeiro semestre. Quando vem o Natal, e aqueles estudantes que não têm condições financeiras para fazer as viagens da Belo Brasil e ficam no Brasil, que isso é muito comum, em janeiro, às vezes a família não viaja, isso já aconteceu aqui em Araguaína com mais de um jovem, ele entra numa fase de isolamento e profunda tristeza. E quando ele volta para o colégio, ele já não é mais novidade. O brasileiro, infelizmente, comete muito isso. E eu já tive vários jovens aqui em Araguaína que chegavam no mês de março, ele queria ir embora. Porque quando ele voltou para o colégio, não teve mais aquela, vamos tirar foto, não tinha mais isso. Então, é muito importante nesse momento, o oficial de intercâmbio, o conselheiro, estar atento a essa situação, tá? E não deixar que o jovem entre numa depressão e querer finalizar o intercâmbio dele antes do tempo. A dica que eu tenho fizeram isso com o meu filho lá na Bélgica, que o meu filho foi um outbound para a Bélgica. O clube do meu filho era um clube muito pequeno também, e muito jovem, e eles elaboraram atividades, foram pelo menos umas 4 atividades no ano, dos rotarianos com o intercambista daquele clube, que era uma atividade que não tinha a ver com a família. Então, eles levaram ele para um parque de diversões, eles pegavam ele por um dia, esse sábado você vai passar o dia com a gente. E eram atividades só com os rotarianos e aquele jovem. Então, isso é uma dica muito legal para cidades pequenas que muitas vezes não têm atividades, não tem um shopping center, não tem parques como Goiânia tem, como essas cidades maiores têm. Aqui em Araguaína, por exemplo, a gente tem que estar sempre
buscando atividades extras, assim, com os rotarianos também. Então, é importante o oficial de intercâmbio estar sempre no seu clube, chamando os companheiros do clube para participarem das atividades com o jovem. O jovem não pode ficar só por conta da família anfitriã, tá? O clube tem que estar envolvido, né? Em relação a essa parte do isolamento, que é quando o jovem tem esse zigue-zague, então, ele já domina a língua, e ele já entende o que está acontecendo na escola e tudo, mas ele também tem amigos que já estão, assim, muito focados no vestibular, que isso acontece no Brasil, os meninos têm umas atividades escolares muito mais intensas. É importante também o clube conseguir colocar esse jovem com atividades que ele goste. A Clara, por exemplo, da Alemanha, a semana que vem, nós já estamos atrás de aulas de balé para ela. Aqui em Araguaína, a gente tem muita facilidade de conseguir essas atividades na base da troca. A gente não precisa pagar, é fácil, porque aqui é uma cidade menor, todo mundo tem muita amizade, então a gente já fez isso. Já colocamos jovens em aulas de natação que não eram pagas, que eram, né? Porque eu sei que o problema do clube é a despesa. Quem vai ficar pagando isso para o jovem? Quem vai pagar a aula de balé? Quem vai pagar a aula de Muay Thai? Teve um menino do Canadá que fazia aulas de Muay Thai, mas isso era tudo na barganha. Por quê? Porque a gente tem que correr atrás de pessoas no clube que tem amizade com o dono da academia, que tem amizade com a professora de balé, que tem amizade com essas pessoas e conseguir isso gratuito, para não ter despesa do clube e não ter despesa da família, certo? Teve um jovem também que era dos Estados Unidos, ele não tinha condições de fazer as viagens da Belo Brasil, e ele ficou aqui em Araguaína muito entediado. Em fevereiro ele queria voltar para os Estados Unidos. E eu fiz de tudo para segurar aquele menino aqui, e eu consegui com ele. Eu perguntei para ele: você vai voltar para os Estados Unidos, você vai fazer o quê? Ele falou: eu vou fazer faculdade de hidrologia. Ah, você vai trabalhar com água. Sabia que o Brasil é o maior aquífero do mundo? Então, para você, isso aqui é uma maravilha. Eu consegui para ele um estágio na Saneatins. Fui na Saneatins, conheci a engenheira de lá, e o rapaz começou a fazer estágio 3 vezes por semana, 2 vezes por semana. Ele andava com o pessoal que ia cuidar da rede disso, da rede, não sei se talvez o Gustavo se lembre disso, porque antes de colocar ele no estágio, eu entrei em contato com o Gustavo e pedi autorização, se ele podia, porque, em primeiro lugar, é a segurança do jovem. O que aconteceu? Além dele aprender muito sobre a água, o tratamento de água no Brasil, ele também aprendeu melhor o português, porque até ali não tinha ninguém para falar inglês com ele, entendeu? Então, são experiências, assim, que eu considero bem bacanas, porque o oficial de intercâmbio tem que estar muito atento a isso, ver o que o jovem gosta de fazer e tentar ajudar. Quando eu fiz o intercâmbio, nos anos 80, isso aconteceu comigo. Eu fiquei totalmente entediada num certo momento, e a minha mãe anfitriã me colocou também para fazer um estágio. Ela me perguntou: o que você quer estudar? Eu falei: quando eu voltar para o Brasil, eu vou fazer propaganda e marketing. Pois ela me colocou numa agência que ela tinha amizade com não sei quem, e eu fiquei lá vendo como gravava vídeo. E isso foi uma experiência bem bacana para mim. Naquela época era VHS, né? Era bem diferente, mas foi uma experiência bem legal também. Então, assim, eu quero falar um pouco sobre isso para mostrar que o clube, o oficial de intercâmbio, o conselheiro, essa função é deles, não é do presidente do clube, não é de mais ninguém. Essa função é deles, do clube. Eles que têm que estar realmente ligados, em contato com o jovem, para não deixar isso acontecer. Porque senão eles vão mesmo interromper os seus intercâmbios antes. Não os meninos que moram em Brasília, nem os meninos que vão para Goiânia. Porque as cidades aí, claro, elas são muito melhores que as nossas aqui. Então aqui a gente precisa... Palmas também, tá muito melhor, é muito melhor que aqui. Aqui a gente precisa, quando a cidade é pequena. Hoje nós temos um jovem em Augustinópolis, e é um grande desafio hoje. É a primeira vez, né, Gustavo, que vai um menino para lá. Então, assim, vamos ver como vai ser, mas eu tenho certeza que vai ser bem bacana, porque quanto menor a cidade, muitas vezes o acolhimento é muito maior. Mas também eu sempre já falei isso: todas as vezes que os meninos vão para o encontro de inbound em Brasília, alguns voltam muito frustrados e decepcionados com Araguaína, porque pensam: por que eu não estou em Brasília? Por que eu não moro em Goiânia? E por que eu não caí em Anápolis, numa cidade assim? Eles realmente fazem essa comparação. Então, assim, para nós que moramos em cidades menores, a gente tem que estar muito atenta à necessidade dos meninos aqui, e é isso aí. E acho que é isso aí mesmo. Eu tenho mais coisas para falar, eu posso falar depois no chat sobre a língua, sobre a questão das despesas, que o nosso clube adotou um modelo aqui que tem ajudado muito nas despesas, mas eu acho que eu posso falar em um outro momento. Tá certo? Obrigado, Márcia. Obrigado, recentemente. Pode falar, Balon.
no chat, Alberto Palombo, do Rotary Club Brasil International. Olha, o nosso clube já fez 2 intercâmbios, um de curta duração e um de longa duração. O de longa duração foi realmente um grande desafio, porque primeiro ocorreu a seleção durante a pandemia, a gente soube da frustração que isso representou. No caso dos nossos patrocinados, que eram a Luísa e o Bernardo, os dois foram dos melhores qualificados pela comissão para fazer o intercâmbio e estavam já aí no limite de poder sair, né? Então, imagina o nível de pressão das famílias, né, que faz um investimento de tempo, a expectativa que é criada sobre o jovem para ir a usufruir da experiência que oferece o Rotary através desse programa que, para mim, como coloquei no chat, é o mais bonito, né? Então, parabéns, Luiz Gustavo, Natália, todos vocês, o Mário Sérgio, todos vocês que fazem um grande trabalho e uma coisa muito importante, que já foi mencionada, mas eu tenho que fazer ênfase. O contato permanente dos conselheiros ou oficiais de intercâmbio dos clubes com a comissão, né? Eu só tenho que agradecer, né, ao Luiz Gustavo e ao Gustavo Franco pelo apoio, né? Nós tivemos o inbound e outbound, né? Experiências muito diferentes. Um grande desafio com o nosso inbound. E sobre a questão de resolver desafios e problemas, né? E outra questão, a comunicação é tudo. E é indiferente se é um companheiro homem com uma intercambista mulher ou vice-versa, as questões das relações familiares, com a família receptora aqui, e também com a família do intercambista, que Gustavo Franco sabe, né? A mãe da intercambista me ligava e me falava toda semana que a intercambista falava isso, que a intercambista falava aquilo, tal. Muitas vezes, sabe, são desafios, né, da idade. Eu tenho 3 filhos e eu sei que isso é uma questão que é um comportamento, às vezes, bastante frequente, né? Divide and conquer, você fala em inglês, né? Dividir e conquistar quando você quer alguma coisa. Então, falava alguma coisa para a família receptora, falava para a mãe outra, e depois chegava no oficial do intercâmbio, e o que eu faço, né? Então, afortunadamente, no nosso clube, nós temos também, no momento era a nossa presidente do clube, que é psicóloga. Então, eu vou vir, e é uma questão, sim, não é um trabalho do oficial do intercâmbio, é oficial de comunicação do intercâmbio. A parte de todas as coisas já administrativas, que o Gustavo e o Luiz Gustavo já falaram sobre questões de passaporte e demais e tal, e a gente tem que ter muita paciência mesmo, para poder lidar com esses assuntos. Ao final do dia, o que aconteceu? Bom, tínhamos a vantagem de que a intercambista que nós acolhemos era do México, falava espanhol, fala espanhol. Então, ao princípio, foi bem útil, né? Mas, por outra parte, eu também obrigado, porque ela falava sempre comigo em espanhol. Eu disse, não, peraí, você tem que aprender a falar português. Então, tinha isso também. A gente não tem que, vamos dizer assim, se aproveitar do fato que você é poliglota ou qualquer coisa, que fala várias línguas, tem que pensar no interesse e da circunstância do intercâmbio. Ou seja, para que o intercâmbio? É uma imersão cultural. Então, todos, a família, o conselheiro, a comissão, todos estão alinhados em fornecer a melhor experiência possível de imersão cultural. Para quê? Para que seja realmente a experiência de vida deles. A gente tem que pensar também, além da questão administrativa, que disso a comissão de intercâmbio você vai receber todo o apoio. E eu discordo de uma coisa, que é derrota no International. Não. Todas as regras e todas as condições que hoje nós temos no intercâmbio é a partir de 50 e tantos anos de experiência de oficiais de intercâmbio, de comissões de intercâmbio que foram acumuladas e repassadas para nós nos clubes para poder
oferecer a melhor experiência possível para esses jovens.